Meus amados irmãos, quando nós olhamos o capítulo 21 de João, dos versículos de 1 a 14, nós vemos que Jesus supre a fome daqueles discípulos que estavam tentando pescar, mas não estavam obtendo sucesso algum. E finalmente Jesus aparece e ele manda lançar de fato as redes do lado direito e eles conseguem uma pescaria extraordinária. Vocês conhecem bem a passagem. Primeiramente, Jesus supre a necessidade física daqueles discípulos que tanto precisavam. Mas quando chega no versículo de número 15, nós vamos ver que ele vai agora suprir as necessidades espirituais. E principalmente as necessidades espirituais de um homem chamado Pedro. Você deve lembrar muito bem que Pedro era uma pessoa contraditória, era um homem que por vezes falava coisas muito preciosas. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, enfim, ele tinha tiradas maravilhosas. Para onde irei eu, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então Pedro era assim, mas ao mesmo tempo, Pedro também tinha suas debilidades. Pedro tinha um temperamento extremamente difícil. E ele vive uma página muito triste quando ele nega Jesus Cristo por 3 vezes. Logo ele que dizia que ainda que todos abandonassem a Cristo, a Jesus Cristo, ele não o faria. Mas ele, infelizmente, o faz. E quando nós olhamos para Pedro, nós, por vezes, nos vemos um pouco nele. Nossas contradições, nossas afirmativas, que por vezes não são tão substanciais, ora pensamos de um jeito, ora pensamos de outro jeito. Mas o que o texto nos apresenta, que eu percebo, que penso que seja algo muito tocante, é que Jesus vai ao encontro de Pedro. Jesus visa fazer aquilo que Pedro mais precisava, era reabilitá-lo, era restaurá-lo, era dar a ele a segunda chance, mais uma oportunidade. E isso é fantástico de nós percebermos, porque o nosso Deus não lida conosco de maneira implacável. Ele não é aquele Deus que entende que é muito mais fácil descartar-nos do que nos aproveitar, nos consertando, nos corrigindo, nos reabilitando para a obra. O nosso Deus é um Deus de muita misericórdia, de extrema misericórdia. Ele é aquele Deus que a graça é superabundante. Ele conhece o nosso coração, as nossas dificuldades, as nossas instabilidades. E aí, pensando nisso, quando eu olho para esse texto, eu fico encantado, porque Jesus teve a sensibilidade, sabendo o que se passava no coração de Pedro, de ir ao encontro dele. E quando eu penso nisso, eu penso também na gente, né? Que o nosso Deus revelado em Jesus Cristo, ele é aquele também que sabe como nós somos. Claro que isso não é uma desculpa para eu continuar do jeito que eu sou. Para eu falar, Deus sabe, Deus entende, como muita gente fala por aí. Mas uma coisa é bem verdade, eu sabendo que esse Deus a quem eu sirvo, e tendo uma convicção plena de que ele é amoroso e perdoador, que ele vem ao meu encontro, que ele me restabelece a sorte, que ele me restaura o coração, isso me faz pensar que eu estou nos braços do Deus verdadeiro e de um Deus que é um Deus amoroso e perdoador. Então, meu amado irmão, talvez Jesus tenha feito aquilo que, por vezes, nós não temos a coragem de fazer. Ou seja, ir ao encontro do outro, perdoar, confrontar, resolver um problema, uma dificuldade qualquer. Porque, nos dias atuais, se torna muito mais fácil a gente deletar, descartar alguém que não está nos satisfazendo e que não está nos agradando. Isso tornou-se corriqueiro. As pessoas o fazem com amigos, o fazem com parentes, com funcionários e até mesmo dentro das relações mais íntimas da família. É uma época daquilo que é descartar. Mas quando eu lembro que há muito tempo eu li uma reportagem numa revista, era uma reportagem que falava que para se preparar um bom profissional, era um texto que retratava a realidade lá do Japão. Então dizia que um bom profissional lá no Japão se levava 5 anos para ele ser formado. E não é diferente em outras partes do mundo.
Mas quando nós olhamos para a realidade das empresas, das corporações, nós verificamos que as pessoas são deletadas muito antes disso. E, obviamente, traz um prejuízo enorme para a própria empresa, porque a empresa vive trocando de profissionais e nunca tem pessoas que sejam habilitadas, que amem a empresa, enfim, e por isso todos saem no prejuízo. Mas que bom que nós, que somos cristãos, nós estamos na contramão do sistema. Então, nós não somos de descartar o outro. Mesmo quando o outro está na pior, mesmo quando o outro tem um problema, uma dificuldade, ou até mesmo um pecado, nós temos o hábito de corrigi-lo e também de reabilitá-lo, assim como Jesus Cristo fez aqui. Jesus Cristo fez aquilo que Lucas 17:3 fala. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-o. E isso tem faltado nas nossas relações, porque quando você fala alguma coisa mais séria para o outro se desagrada, pega o seu boné e vai embora. Mas nós precisamos entender que a relação espiritual que nós devemos ter, ela não pode ser aquela relação de um tapinha nas costas, tá tudo bem, esquece isso, tá tudo numa boa, deixa para lá, tá tudo bem. Quando nós sabemos que as coisas não estão boas, existem problemas a serem sanados, problemas que precisam ser enfrentados e resolvidos. E nada tão bom, meus irmãos amados, quando nós sabemos que nós estamos numa boa, desculpe a expressão, a gíria, a expressão popular, mas quando nós estamos numa boa com o outro, que não há nada impedindo o nosso relacionamento, que a gente foi perdoado e que a gente também concedeu perdão. Isso é fantástico. Nada tão bom quando o marido e uma mulher e a sua mulher se relacionam e não há nenhum problema, nenhum obstáculo impedindo a sinceridade e a verdade da relação. E assim é também na relação de amizade, assim também é na relação entre os irmãos da igreja. Portanto, quando nós olhamos para o texto, nós vemos que Jesus, sabendo o estado da alma, aquilo que se passava com Pedro, ele não fica inerte e vai ao encontro de Pedro para propiciar o selar da paz, para selar a possibilidade que se torna real de Pedro outra vez caminhar com o colégio apostólico e fazer a obra que Deus tinha para ele. Ah, meus irmãos amados e queridos, o texto fala então, no versículo 15, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Obviamente, meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus, ele, por ser Deus, sabia de todas as coisas, sabia da realidade do coração, daquilo que se passava, do amor, do sentimento nutrido por este homem chamado Pedro para com Jesus. Obviamente, ele falhou, negando a Cristo 3 vezes, como nós também, por vezes, falhamos e erramos, não somente em relação à nossa fé, mas talvez, por vezes, erremos também em relação a pessoas amadas e queridas. Às vezes falamos mais do que deveríamos, às vezes interpretamos fatos que não são bem aqueles, e por vezes colocamos pessoas muito preciosas na reserva. Colocamos, como dizem por aí, de escanteio. Ele não faz mais parte da nossa vida porque cometeu um deslize, uma falha e um pecado. Então, nós como cristãos precisamos, à semelhança de Jesus Cristo, dar o primeiro passo em relação àqueles que falharam conosco. E aqui o texto fala que Pedro diz: tu sabes que te amo. E realmente Jesus sabia que ele o amava. É importante dizer que nessa conversa entre Jesus e Pedro, Jesus está visando, como eu já falei, reabilitá-lo. E aqui aparecem duas palavras, dois verbos no grego. O verbo agapon e o outro verbo é filéu. Então, um fala do amor incondicional, do amor que nós falamos que é o amor de Deus, aquele amor incondicional. O outro fala de um amor de amigo, de um amor de irmão, filéu. Vocês devem conhecer a palavra, o nome Teófilo. Teo, Deus, filo, amigo, amigo de Deus.
Alguns até pensam que quando Lucas escreve a Teófilo, lá no Evangelho, também Atos dos Apóstolos, ele está escrevendo a todos os amigos de Deus. Eu não concordo muito com isso, mas alguns consideram assim. Mas o que é importante para nós é que alguns estudiosos eruditos, bons eruditos, eles acreditam que Jesus, na terceira vez que faz a pergunta a Pedro, se Pedro o amava, Jesus muda o verbo. Ele agora fala filéu. Ele deixa de falar e de perguntar em ágape e passa a falar filéu. Alguns consideram que, por conta disso, Jesus estaria diminuindo as suas exigências para com Pedro. Mas outros estudiosos de grande competência, eles dizem que, embora os termos sejam diferentes, mas eles são intercambiáveis. Você pode usar filéu, você pode usar ágape, sem nenhum prejuízo para o entendimento da passagem. Eu acho que vocês compreenderam o que eu estou dizendo. Mas o que é mais importante e significativo aqui é que Jesus está reabilitando a pessoa de Pedro. E ele o faz publicamente. Isso é muito importante que se diga. É curioso falar para os irmãos que certa senhora resolveu pleitear em juízo a união estável com o seu namorado. E o juiz foi verificar as provas, e o juiz questionou que, dentre as provas que ela havia produzido, não havia quase nada e não havia sequer uma foto dela com o seu suposto companheiro. E o juiz perguntou, mas não há uma foto? Não tem uma foto. Uma relação, segundo ela, de mais de 20 anos, não tinha uma foto para ser juntada ali. E o juiz se convenceu que, de fato, aquela mulher não era sua companheira de anos, como ela pretendia comprovar. Por quê? Ele possuía fotos com outras pessoas, o que era sinal de que ele também não era tão tímido assim. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque Jesus sabia da necessidade da publicidade, de algo público, que ficasse claro. E claro para quem? Claro, inclusive, para os demais discípulos, para que todos pudessem verificar que Jesus estava, de fato, comissionando a Pedro, reabilitando a Pedro e reconhecendo o valor e a importância de Pedro na obra e para ele. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. Jesus, com uma grande sabedoria, o faz. E quando nós prosseguimos no texto, meus irmãos, ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. E aqui eu vejo algo muito importante ser frisado. Aqui o amor não é um amor de meramente um sentimento. O amor é um amor que desemboca numa ação, numa postura, numa missão, numa tarefa. Apacenta os meus cordeiros. Jesus está dizendo para Pedro, ó Pedro, agora que você está reabilitado, já que você diz me amar, faça uma coisa. Cuide para mim daquilo que é mais precioso, que é o rebanho de Deus. Faça isso. Então, é interessante notar que esse perdão concedido por Jesus a Pedro, ele vai desembocar numa nova missão a ser executada por Pedro, meus irmãos. Isso é fantástico. E quando nós olhamos o versículo seguinte, tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Primeiramente, ele fala apacenta no verso anterior, mas agora ele diz pastoreia as minhas ovelhas. O amor cristão, ele é um amor que ele é evidenciado pela prática, pelas atitudes no dia a dia que nós executamos. E é curioso notar também que, certa ocasião, na Betel, eu atendi uma senhora que não era, uma jovem senhora, e ela não era evangélica, e ela estava cheia de inseguranças com seu marido. E ela estava até criando uma certa dificuldade para ele no relacionamento. E eu falei, meu Deus, mas por que a senhora está assim?
E ela falou, mas eu não sei, eu acho que ele não me ama, eu acho que existe alguma coisa, eu não sei o quê. E aí foi falando tantas coisas e não parava de falar. Eu falei para ela, você já parou para pensar numa coisa? Já parou para pensar numa coisa? Ele pode ter tido algumas namoradas. Mas com quem esse homem resolveu casar-se? Foi com a senhora. Com quem ele resolveu ter filhos? Foi com a senhora. Quer prova maior do amor dele? Quer prova maior da segurança que a senhora precisa nutrir em seu próprio coração? E ela ficou com os olhos completamente marejados, como quem diz assim: eu não havia pensado dessa forma. Quando nós olhamos para essa realidade, nós percebemos o quanto nós descartamos pessoas preciosas da nossa vida pela dureza do nosso coração, por nossa insensibilidade espiritual, pela nossa incapacidade de reatar laços muito caros e preciosos. Nós não podemos descartar as pessoas assim. Nós precisamos recuperá-las. E, por vezes, são pessoas que precisam apenas de cuidado, de atenção, de reparo, de discipulado, de assistência. São pessoas que, uma vez trabalhadas, elas serão veículos de bênção para a obra de Deus e para a nossa própria vida. Então, nós precisamos ter um olhar maior, assim como Jesus Cristo possuía, de não deixar ninguém pelo caminho. E quando nós olhamos para o texto, veja comigo, versículo 17, pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Nessa terceira vez aqui, meus irmãos, é o momento no qual ele muda o verbo. Ele agora vai usar filéu. Então, por isso que muitas pessoas interpretam da maneira com a qual eu falei no início. Tu me amas? É como se ele tivesse descido o padrão desse amor. Mas nós não concordamos com isso. A maioria dos bons teólogos não creem assim, embora nós tenhamos muita gente boa que advogue tal ideia. Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E aí surge uma nova indagação, por que Pedro fala tu me amas novamente? Porque Pedro fica tão preocupado pela terceira vez que ele pergunta se tu me amas. É numa insistência, novamente Jesus fala isso. E aí várias conjecturas são lançadas aqui. Alguns pensam que assim como Pedro foi tão débil ao ponto de negar Jesus 3 vezes, da mesma forma Jesus Cristo queria que por 3 oportunidades seguidas ele reafirmasse o amor que ele possuía por ele mesmo, por Jesus Cristo. Mas o que eu percebo aqui, entendo no texto, que é claro para mim, é que Jesus trabalha com ele essa reabilitação. Jesus quer que todos percebam que ele está sendo reconduzido à obra, ao ministério, com uma missão, com uma função a ser desempenhada, porque ele havia sido corrigido, ele havia se arrependido e agora estava reabilitado. É o que nós entendemos aqui. Então, isso é o mais importante. E aí, o texto fala, tu sabe todas as coisas. Ele ficou um tanto quanto triste, porque, obviamente, não há como negar que talvez ele tivesse lembrado das 3 ocasiões nas quais ele negou o Senhor Jesus Cristo. E na terceira vez que ele diz, em resposta a Jesus Cristo, que ele amava Jesus, talvez tenha vindo à sua consciência, à sua mente, o fato tão entristecedor dele ter negado ao Senhor Jesus Cristo. Mas o que é importante dizer é que Jesus não o deixou pelo caminho. Jesus foi profundamente misericordioso, colocou o seu coração na miséria de Pedro e reconheceu que, apesar das suas faltas, apesar das suas falhas, ele poderia, de fato, ser um excelente obreiro, um grande apóstolo, como ele de fato foi. E isso, para mim e para você, é uma mensagem de muita esperança, porque dentro das nossas próprias contradições, daqueles momentos, por vezes, que a gente pensa,
Será que está valendo a pena o que eu estou fazendo? Será que está valendo a pena eu ter entregado a minha vida a Jesus Cristo e seguir o Evangelho? Quando essas ideias passam pela nossa mente, ainda que de maneira muito leve, nós precisamos entender que o nosso Deus não nos despreza, apesar de pensamentos equivocados e dúvidas que por vezes surgem em cada um de nós. Ele nos ama, ele nos perdoa, ele nos soergue, nos coloca de novo no caminho para que nós executemos a sua vontade na face da terra. E aí o texto diz, veja comigo, Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. A tradição nos conta que mais ou menos pelo ano 64 da nossa era, Pedro foi crucificado. Mas só que ele não aceitou ser crucificado da mesma maneira que Jesus. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Ele não se achava digno. Ele se via como imerecedor de ter a mesma forma de morrer que Jesus Cristo teve. E esse versículo ele aponta justamente para isso. Veja comigo na sequência. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Primeira coisa que eu poderia dizer para vocês aqui, nesses versos 18 e 19, é que Pedro foi alguém que, uma vez reabilitado, ele foi capaz, inclusive, de enfrentar a própria morte por amor a Cristo e por amor ao Evangelho que ele pregava. O que mostra para nós, de maneira cabal, que Deus trabalhou profundamente no seu ser. Ele agora era um líder renovado, transformado, aperfeiçoado por Cristo. E depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Não segue-me apenas para caminhar com ele naquele período ali, para onde Jesus estava se direcionando, mas segue-me por toda a sua jornada, por toda a sua vida. Porque o chamado de Cristo para nós não é um chamado transitório, para um tempo limitado, mas é um chamado para toda a vida. E depois nós adentraremos a eternidade com Ele. Então, nós temos um chamado, uma missão, e nós precisamos atender. E como é confortante a nós, e reconfortante, saber que o nosso Deus é um Deus que não nos despreza, mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós o negamos. E a passagem que nós estamos estudando hoje é uma passagem que serve para nós de norte, de alerta, para que nós fiquemos firmes em Jesus Cristo. Mas que saibamos que ainda que nós tenhamos desistido ou perdido a força, o elan, a alegria da jornada e da caminhada, o Senhor, na noite de hoje, Ele pode estar renovando o seu coração e a sua vida, assim como fez com Pedro. Você pode se entregar, você pode se derramar diante dos seus braços, porque Ele é extremamente amoroso e afetuoso e perdoador. Então Pedro, voltando, se viu que também o seguia, que o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Quem é esse discípulo a quem Jesus amava? É o apóstolo João, o apóstolo do amor. Obviamente ele está escrevendo, ele não quer dizer que é ele mesmo, né? Ele não se apresenta no texto, mas ele fala, aquele a quem Jesus amava. Era ele mesmo, aquele que reclinava a cabeça na última ceia sobre o peito de Jesus Cristo. Era esse discípulo tão amado, o qual na ceia reclinava sobre o peito de Jesus e perguntava, Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus, e quanto a este? Respondeu Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha,
que te importa? Quanto a ti, segue-me. O seu compromisso é um compromisso de serviço. E a gente sabe que João foi talvez o único dos apóstolos que morreu por velhice, por idade. Não foi martirizado. Não foi o martírio que o levou à morte. Ele foi martirizado, ele sofreu pelo evangelho, mas ele morreu por velhice. Mas é o Senhor que é soberano sobre a nossa caminhada, a nossa jornada, sobre aquilo que vai nos acontecer, e é isso que o Senhor quer mostrar a Pedro. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Meu amado irmão, minha amada irmã, nós agora que vamos orar, eu queria perguntar a você nesta hora: existe alguém ainda que você careça de se aproximar e abrir o coração e falar para essa pessoa: eu te magoei, eu te feri, a nossa relação não é mais a mesma, mas eu estou te procurando para que Deus derrame graça sobre as nossas vidas? Existe alguma relação fraturada que você tenha com alguém importante, significativo? Talvez seja a hora de você se aproximar de tal pessoa. Talvez seja a hora de você falar para Jesus também: Jesus, faz comigo como fez com Pedro. Me restaura, me reabilita. Eu te amo, tu sabes que eu te amo, mas tu sabes também como eu sou, as minhas qualidades e os meus defeitos. Se ainda assim o Senhor conceber a ideia de que eu sou útil ao Senhor, eis-me aqui. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que o amor não é meramente um sentimento. Passa pelos sentimentos, mas o amor é, acima de tudo, atitude. É compaixão, é perdão, é você se colocar no lugar do outro e entender que assim como você falha e eu falho, o outro pode falhar também. E a semelhança de Jesus, estender a mão. E quando Jesus o faz publicamente, Jesus o faz para que ninguém tivesse dúvida que ele o estava reabilitando, que ele o estava credenciando, apesar de sua falha. Porque talvez alguém pudesse se levantar e dizer: como assim você que negou ao Senhor 3 vezes e agora quer ser pregador, quer se julgar alguém, quer se julgar apóstolo? Mas o próprio Senhor o faz, e o faz publicamente. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero orar por você. E peço que você ore por mim também. Porque todos nós que caminhamos durante um bom tempo em conjunto, nós estamos passíveis de cometer equívocos, de julgar o outro, de não compreender o outro, de desmerecer a outra pessoa. Mas o que é lindo na obra de Deus é que Deus nos leva pelo caminho, por vezes, a reinterpretar o que nós imaginávamos a respeito de uma pessoa. E nada como uma caminhada longa para que a gente possa ver quem é de fato o outro, já que não temos a condição que Jesus tinha de conhecer plenamente os corações e as mentes. Mas uma coisa eu sei: todos nós que vivemos já um bom tempo, nós sabemos que todas as relações, todos os relacionamentos, eles precisam de ajustes, de cuidado, de atenção e, acima de tudo, de amor e misericórdia.